Cleópatra e Marco António governam um Egito próspero e ameaçam as ambições romanas. O Senado romano destitui Marco António de todos os seus títulos e Otávio declara guerra a Cleópatra e seu amante Marco António. Cleópatra e Marco António são derrotados na Batalha de Ácio. Marco António recebe a notícia da morte de Cleópatra e suicida-se, instantes antes de ser avisado que tudo não passava de um rumor. Tendo conhecimento da morte de Marco António, Cleópatra fecha-se num quarto repleto de serpentes e incendeia-o. No meio das chamas, Cleópatra implora a Anubis, deus dos mortos, que a deixe ficar e vingar-se de Otávio. Anubis acede, mas a rainha jamais poderá voltar ao mundo dos mortos e permanecerá eternamente presa num Egito que já não lhe pertence. Olá a todos, bem-vindos. Este é o meu vídeo de apresentação para o NYX Face Awards. Espero que gostem e vamos começar. Vou começar por aplicar um primer em toda a cara. De seguida, com um corretor avermelhado, vou corrigir a zona das olheiras. Agora vou espalhar a base por toda a cara com os meus dedos. E com a ajuda de um pincel, vou espalhar por toda a cara. Com um corretor mais claro que o meu tom de pele, vou aplicar por cima do corretor salmão que aplicámos anteriormente na zona das olheiras. E vou esbater com a Beauty Blender. De seguida vou aplicar pó solto nesta zona. Agora com um pincel fofinho, vou aplicar sombra castanha para dar alguma profundidade ao olho. De seguida, com um pincel mais preciso, vou aplicar uma sombra azul no osso da sobrancelha e no canto externo do olho. Com o meu dedo vou aplicar uma sombra dourada na pálpebra. Com um pincel plano, vou aplicar sombra dourada por cima da sombra cremosa. Com o mesmo pincel, vou aplicar por cima da sombra um pigmento dourado para intensificar. Com um lápis azul turquesa, vou fazer uma linha abaixo das pestanas inferiores. Vou intensificar esta linha com uma sombra azul turquesa e esfumar. Com um pincel angular fino e sombra castanha escura, vou prolongar as sobrancelhas e desenhar uma linha ao longo do osso da sobrancelha, como se tratasse de um cut crease desenhado acima da zona do côncavo. Com o pincel angular vou utilizar uma sombra bege muito clara abaixo das sobrancelhas e com o mesmo pincel vou utilizar o iluminador no mesmo sítio para iluminar esta área. Com um pincel muito fininho e eyeliner em gel, vamos desenhar uma linha ao longo das pestanas superiores. Com o mesmo pincel, vou desenhar uma outra linha ao longo das pestanas inferiores, prolongar tanto o canto externo como o canto interno. Com os dois olhos prontos, vou aplicar máscara de pestanas nas pestanas superiores e inferiores. Com o pincel angular, vou fazer um contorno bastante intenso na cara. E agora com um pincel do Fibra vou aplicar blush alaranjado e muita sombra dourada nas maçãs do rosto e por toda a cara.
E agora vou aplicar um iluminador líquido da NYX nos pontos altos da cara. E no nariz. Com um pincel angular que usámos para fazer a linha no osso das sobrancelhas, vou intensificar o lábio inferior, tornando-o mais volumoso. Com o lápis azul, vou criar um retângulo no lábio inferior e preencher. E agora vou preencher os lábios com um iluminador dourado. E vou fazer 2 riscos pretos imediatamente a seguir ao retângulo azul com eyeliner preto. E agora vou ensinar-vos a fazer o lado morto da nossa Cleópatra com gelatina. Para fazer a gelatina vamos precisar de um recipiente para misturar os ingredientes, água, uma medida, glicerina e gelatina. E um pauzinho para mexer, ou uma colher, o que quiserem. A gelatina pode ser uma qualquer gelatina que utilizamos para fazer doces. E vou começar por pôr 2 medidas de gelatina no nosso recipiente. Vamos fazer tudo em partes iguais. Agora vou adicionar 2 partes de glicerina. E por fim, 2 partes de água. Mexemos tudo. E deve ficar com uma consistência viscosa. E levamos uns segundinhos ao micro-ondas e depois misturamos bases para dar cor. Agora vou começar a adicionar a gelatina em parte da minha cara. Cuidado para não se queimarem. E com a ajuda da colher vamos dando textura à aplicação da gelatina. Com a ajuda da cotonete vamos dar mais alguma textura à gelatina. E agora com uma pinça vamos abrir alguns buracos na gelatina que aplicámos para dar um ar mais morto. E agora com um pincel de corretor vamos aplicar tinta vermelha. Agora com o pincel vou aplicar a sombra vermelha por cima da tinta que pusemos anteriormente. Com um pincel mais fino vamos aplicar sombra bordeaux e roxa para uniformizar e intensificar. Com o mesmo pincel que utilizámos anteriormente, vou aplicar tinta preta nos buraquinhos que abrimos na gelatina e nos que já estavam criados. Com sombra castanha e preta, vou passar por cima da tinta preta que pusemos anteriormente para esbater e intensificar. E agora, com uma esponjinha destas, porque não tinha outra, vou puxar assim estas coisas, estas partes do esfregão e vou aplicar sangue com leves batidinhas.
Com a ajuda de uma cotonete vou aplicar sangue nos buracos e em alguns sítios, de forma a que fique com um ar de estar a escorrer e intensificar as feridas de queimadura. Agora, com um pincel que utilizámos há pouco, vou utilizar uma mistura de sombra vermelha, roxa, castanha e um bocadinho de preto e aplicar em metade do pescoço para dar um efeito de nódoa negra, de queimadura. E é este o look final, espero que tenham gostado. Até ao próximo vídeo!